Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Um abraço também ao Fábio, à Ju, que está nos acompanhando, ao Felipe Saito, à Valéria, ao Rodrigo, a Carol Cunha e a tantos outros que estão conosco nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Faremos a leitura dos versículos 1 ao 12. O evangelista Lucas vai fazer um relato fundamental para nós cristãos, para nós que colocamos a nossa esperança, a esperança da nossa vida em Jesus. Ele vai nos relatar justamente como foi o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição há 20 séculos atrás. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. As mulheres então tinham levado perfumes para ungir o corpo de Jesus, uma vez que ele fora enterrado na sexta e no sábado era o 7º dia e isso não podia ser feito. Então, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada, a pedra que protegia o túmulo no qual Jesus estava enterrado. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos. Isto é, o Judas Iscariotes já havia morrido. Então, essas mulheres voltaram do túmulo, foram contar aos 11 discípulos o que havia acontecido e a todos os outros. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda. Os 11 apóstolos, eles não acreditaram. Parecia absurda aquela história. E não acreditaram nelas. Versículo 12. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se para passar naquele buraco na entrada do túmulo, olhou atentamente para dentro, olhou para todos os lados e viu apenas os panos de linho vazios. Os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Fora uma semana difícil. Desde o domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém sobre um jumento, falamos sobre isso no domingo passado. A esperança para muitos judeus naquele momento era uma esperança de libertação política, isto é, alguns judeus entendiam que Jesus estava ali em Jerusalém com o objetivo de destronar o poder dos seus opositores. Jesus iria livrá-lo.
mas a mensagem de Jesus não dizia de uma libertação política. Jesus não tinha a finalidade exclusiva de libertar aquele povo politicamente. Ainda que isso fosse uma questão importante, naquele momento, o que Jesus estava propondo, não só aos judeus, como também aos gregos e para todos os homens e mulheres de todas as gerações, era a libertação do poder da morte. Era muito maior do que qualquer condição provisória de vida. Ainda que no sacrifício ele tenha levado sobre si, como eu disse aqui no início da transmissão, texto do profeta Isaías, capítulo 23, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não se via nele beleza, não se via formosura. Ele foi rejeitado, as pessoas diziam que não conheciam mais no momento do sacrifício. Ele ficara desconfigurado. Não era possível pensar naquele Jesus crucificado comparando com aquele Jesus que percorrera tantas cidades durante mais de 3 anos, com seus discípulos, com a multidão, demonstrando poder, a autoridade que recebera do Pai. Tantos milagres ele tinha realizado, até mesmo o milagre de fazer ressuscitar morto. E aquele Jesus da Semana da Paixão, aquele Jesus sujeito à traição, sujeito a ser negado, aquele Jesus, diríamos, fraco, parecia incompatível com o Jesus que estivera com seus durante tantos anos. Os discípulos estavam chocados. Ainda que, antes da prisão de Jesus, quando Judas, o Iscariotes, havia combinado lá com os principais sacerdotes e com o poder dos soldados ali, o sinal da traição, o sinal que seria dado para que Jesus fosse de fato sinalizado como sendo aquele que estava fazendo algazarra, estava tumultuando a vida em Jerusalém. Os discípulos não entenderam. Os discípulos, por mais que tivessem ouvido de Jesus que seria necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse ao 3º dia, os discípulos não conseguiam compreender isso. Para eles era muito difícil perder um grande amigo, perder um grande mestre e perder aquele que trazia Deus para perto deles. Ao estar com Jesus, os discípulos carregavam em si a convicção de que Deus habitava entre eles. Última ceia, na 5ª noite, um momento de instruções, um momento de despedida, a oração no Getsêmani, o pedido de companheirismo dos discípulos para que orassem com ele, para que não dormissem, mas os discípulos seguiam cochilando, o choro de angústia de Jesus. E nos evangelhos, o relato da paixão de Cristo sinaliza essa humanidade até a última instância, na forma mais explícita de manifestação, que era o choro, a colocação de Jesus ao estar na cruz em sofrimento, próximo à morte, o Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A sensação de desamparo, aquilo parecia aos seus discípulos e à multidão que o acompanhara por tantos anos
incompatível com o Filho de Deus. Você não é Deus, você não faz milagres, desça dessa cruz. E ainda naquele instante, injustiçado, sofrendo, com muitas dores, ele pedia ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. A sua intercessão e a sua dedicação a todas as vidas fora manifesta até no último segundo da sua encarnação. O céu escureceu, era a sexta, no meio da tarde, e ele deu o último suspiro. Houve manifestações climáticas, raios, a cortina que separava o espaço dos santos, onde só tinha acesso o sumo sacerdote, aquela cortina, aquele véu foi rasgado, simbolizando o acesso que passaríamos a ter e que passamos a ter a partir daquele momento a Deus. E por isso hoje a gente ora, e por isso hoje a gente acessa o lugar de Deus, e por isso hoje o lugar de Deus se misturou com o nosso lugar. Deus habita aonde nós habitamos. Deus não tem mais morada separada de nós. A escolha da encarnação foi a escolha de habitar entre nós, o Filho de Deus, que tabernaculou entre nós. Mas na morte de Jesus, ele então fez romper também todas as barreiras que existiam entre Deus e toda a humanidade. O sábado veio, a tristeza daqueles que o amavam, especialmente daquelas mulheres que não puderam preparar o corpo de Jesus. Portanto, elas ficaram ansiosas, aguardando o domingo, quando poderiam sair do Shabá e preparar com dignidade o corpo do Mestre, o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado entre os ricos, no túmulo lá do José de Arimateia, que era alguém importante de Jerusalém. Ele cedeu o acesso ao túmulo dele, pediu o corpo a Pôncio Pilatos, e ali Jesus foi embalsamado e estava lá. Na verdade, inicialmente só coberto com alguns panos de linho. E domingo pela manhã, essas mulheres, aqui citadas pelo texto, então decidiram ir lá ao túmulo. Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Mas chegaram lá e a pedra, era uma pedra difícil de ser tirada, geralmente na época movida por 2 ou 3 homens que trabalhavam naquela área, e a pedra que dava acesso ao túmulo de Jesus, essa pedra tinha sido removida, já não mais impedia o acesso ao túmulo. Elas estranharam, mas assim mesmo entraram lá. E não viram Jesus, e de repente perceberam que tinham 2 homens, talvez 2 anjos, em algumas traduções. E esses anjos, esses 2 homens, fizeram uma pergunta fundamental para aquelas mulheres. Mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que isso? Ele não está aí, ele ressuscitou. E ele já tinha dito a vocês a respeito disso. Ele tinha dito que ele não habitaria o mundo dos mortos, que a morte não iria paralisá-lo. A ressurreição de Jesus
é a nossa Páscoa. A gente pode pensar na Páscoa judaica, que tem a ver com a 10ª praga, que foi lançada por Deus ali no Egito, através da condução de Moisés, do povo, para Nova Canaã. E Deus havia dado instruções a Moisés e Arão de que cada família deveria separar um cordeiro 7 dias antes. Se a família fosse muito pequena, poderia ser um pássaro menor, ou se de repente a família fosse pequena, poderia se juntar 2 ou 3 famílias e assar e cuidar de um único cordeiro, mas que a gordura deveria ser queimada, eles deveriam comer pão sem fermento e ervas amargas, e naquela noite Deus daria a vitória e o livramento e a liberdade para aquele povo, o povo hebreu que estava já escravizado há 430 anos ali no Egito. E ele diz que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e que à meia-noite daquele dia o anjo da morte passaria e mataria todos os machos primogênitos, tanto humanos quanto dos animais, e que nas portas em que nos umbrais estivesse o sangue do cordeiro, não haveria morte. Seria o livramento daquele povo da morte, que eles deveriam se preparar com roupas, com suas sacolas, os seus pertences, porque naquela noite Deus daria para aquele povo escravo liberdade. E até hoje os judeus ortodoxos seguem esse calendário, eles fazem a celebração da Páscoa judaica, mas para nós, nesse relato que eu acabei de ler, é uma simbologia muito maior do que aquela Páscoa judaica, que era da passagem da escravidão para a liberdade, e aqui, a partir de Jesus, a gente tem um símbolo muito maior, e aquele símbolo anterior judaico apontava para esse símbolo maior, que é a passagem que a gente tem da morte para a vida. Então, para nós cristãos, a Páscoa é, antes de tudo e sobretudo, ressurreição, livramento da morte. Mais do que uma libertação política, mais do que uma expansão econômica, mais do que uma prosperidade de grana e de riqueza, a Páscoa nos faz lembrar que a ressurreição de Jesus nos livrou da morte. E o que isso significa em termos práticos? Primeiro, significa que a gente foi retirado de um ambiente de trevas e a gente foi transferido para o reino de luz. Segundo o apóstolo, um reino da luz do seu amor. João capítulo 1, versículo 5 diz assim a palavra de Deus: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O profeta Isaías capítulo 9, versículo 2, ele profetizou da seguinte forma: o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É isso que Jesus faz. Por isso ele diz que é a luz do mundo. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai mais andar em trevas, não vai mais andar na escuridão, mas receberá a luz da vida. A ressurreição de Jesus nos tirou a nossa alma, tirou o nosso ser das trevas, da prisão, daquilo que nos cegava, daquilo que nos impossibilitava de ver Deus, de ver a manifestação de Deus, de ver os milagres de Deus, de ver e de ter acesso à vida de Deus. A ressurreição significa essa passagem da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É o que disse João. Nele estava a vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10 e 11. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E talvez muitos se perguntem o porquê, em sendo cristão, que eu ainda não consigo experimentar essa vida em abundância. Primeiro, talvez porque a gente não tenha compreendido o quanto o poder de ressurreição de Jesus trouxe de possibilidade para toda a humanidade. Segundo, é importante a gente saber que nós somos a galera do intervalo. O reino de Deus foi inaugurado em Jesus, a vida de Deus habitou em nós a partir de Jesus e hoje por meio do Espírito Santo, mas essa plenitude a gente só vai experimentar quando nos reencontrarmos com Jesus. A plenitude da vida a gente só vai experimentar quando estivermos ressuscitados com Jesus. Então, a vida em abundância que a gente pode sim experimentar ainda hoje, nessa nossa vida, na nossa existência limitada, ela é não completa, não é a plenitude, mas é já uma vida que vai além da nossa vida biológica. É o que Jesus disse a Nicodemos, um dos chefes lá dos judeus, João capítulo 3. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode experimentar a ressurreição junto comigo. Você não pode experimentar a Páscoa junto comigo. Nicodemos, atordoado, perguntou, mas pode eu, sendo um homem já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, você não está entendendo. O que é nascido da carne é carne. O que Jesus está dizendo é, há uma vida natural em você. Por isso você respira. Por isso você está no mundo. A vida bios, ou bios. Mas há uma vida que nasce do Espírito de Deus. E essa vida vem de Deus. Essa é a vida com abundância. A ressurreição de Jesus trouxe para nós a possibilidade de recebermos ainda hoje a vida de Deus. A gente pode participar ainda hoje dessa vida de Deus que transcende, que vai além do aqui e agora, que vai além do mundo que está posto, que vai além das dificuldades que a gente encontra na vida, e temos encontrado diversas dificuldades. Mas o que Jesus disse para Nicodemos foi, o que é da carne é carne, é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O poder de ressurreição de Jesus destronou o poder da morte e já antecipou a vida eterna a partir do aqui e do agora. E a gente pode experimentar essa vida. E essa vida de Jesus só depende de que no nosso coração haja fé e arrependimento. Não depende absolutamente de quaisquer situações fora de nós. Eu não preciso de que as coisas estejam funcionando bem ao meu redor para que eu participe desse poder de ressurreição de Jesus. Para que eu receba essa vida que nasce do Espírito. Eu não dependo de nada fora de mim. Eu só preciso acreditar em Jesus. Eu só preciso me arrepender da minha vida na escuridão, da minha vida sem Deus, da minha vida independente de Deus. Toda e qualquer manifestação de independência em relação a Deus nos leva à morte, nos leva à destruição, porque a vida na carne, a vida no limite da nossa existência, ela não dá conta de todas as realidades das quais a gente precisa experimentar enquanto a gente está aqui. Mais ainda de uma realidade além vida presente. Então, o poder de ressurreição de Jesus
pode sim trazer para nós vida, porque aí a gente vai experimentar o cuidado do bom pastor, de Jesus, o nosso bom pastor, aquele capaz de dar vida pelas suas ovelhas, aquele que, ao ver uma ovelha em dificuldade, alguém em dificuldade, não foge desse alguém. Pelo contrário, se aproxima e faz questão de participar da nossa vida, faz questão de participar do nosso sofrimento, faz questão de participar das nossas dores. Esse é o nosso bom pastor, que nos dá vida e que foi capaz de entregar a própria vida por cada um de nós. A morte e ressurreição de Jesus nos deu uma vida que vai além daqui. Isso é maravilhoso. Isso só aquele que experimentou o encontro com Jesus consegue compreender. Por isso o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só são compreendidas por aqueles que também são espirituais. Isto é, que receberam essa vida de Deus, que receberam essa vida espiritual. O evangelho de Jesus não depende de nenhuma especialidade acadêmica para que você consiga compreendê-lo, porque a verdade de Deus vem por meio da ação direta do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus consegue e conseguiu nos arrancar da mentira para a verdade. Por isso, João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Vocês vão ser libertados pela verdade. Por isso que quando Jesus orava pelos seus discípulos e por nós, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na tua verdade. E a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, não é uma realidade, não é uma verdade conceitual. É uma verdade pessoal. É o relacionamento com Jesus. Porque é Jesus, o Filho de Deus, o primogênito, ele é a própria verdade. A aletheia. Aquilo que faz desvelar as questões que são sobre nós, sobre a realidade do mundo aqui agora e sobre a realidade espiritual. A verdade é Jesus. Por isso que nós ficamos aqui tentando brigar e conceituar questões do Evangelho e brigar com pontos de divergência teológica, interpretação bíblica e tudo mais, quando, ainda que seja legal e bacana, porque a gente vai produzindo conhecimento, produzindo teologia a partir daí, mas eu acredito, ao ler o Evangelho, ao perceber essa revelação de Jesus, se colocando como a própria verdade, eu sou caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu penso que a melhor forma de acessar essa verdade sobre Deus, sobre nós e sobre a existência é a partir de um relacionamento honesto, profundo e pessoal com Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele é a verdade. Os nossos pensamentos não conseguem alcançar o poder de Deus, o poder da verdade de Deus. A ressurreição, o poder e a experiência da ressurreição de Jesus não é alcançável à nossa mente. Não pode ser discernida essa verdade a partir da nossa capacidade intelectual. Necessariamente, o convite é para que a gente se entregue à fé. A fé em Jesus, a fé no Filho de Deus. E por fim, a ressurreição nos tirou de uma situação de desespero e nos colocou numa realidade de esperança. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: miserável homem que sou,
Eu sou um homem miserável, Senhor. Eu sou cheio de limites. Disse o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Senhor, quem me livrará dessa finitude? Quem me livrará desse desespero? Como que eu saio disso? E na própria carta do Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: porque em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? O poder de ressurreição de Jesus nos colocou numa realidade de esperança. E esperança que se vê não é esperança. A ressurreição de Jesus é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa é a nossa esperança. Jesus, nosso Senhor, que nos fortalece a cada dia, que coloca a fé no nosso coração, que renova suas misericórdias sobre nós a cada manhã, que olha para nós diante das nossas impossibilidades e diz: eu conheço você, eu não rejeito você, eu amo você. Não tem nada que você faça que vai fazer com que eu te ame mais. E não tem nada também que você faça ou deixe de fazer que vai diminuir o meu amor por você. O meu amor é permanente. A vida que eu tenho para você é uma vida para sempre. A dor que você passa, as dificuldades que vocês estão atravessando, são dificuldades temporárias. São dificuldades por enquanto. Até que o reencontremos. Até que ressuscitemos com Ele. Até que a gente passe a viver a completude dessa vida, que é uma vida em abundância com Jesus. O encontraremos, o veremos como Ele é e estaremos com Ele para sempre. Uma das imagens mais belas do Evangelho para mim é quando João, o Batista, estava com seus discípulos no Rio Jordão. Jesus se aproximava antes de iniciar oficialmente o seu ministério, a sua missão, se aproximava dele, de João e dos seus discípulos, dos discípulos de João. Enquanto Jesus se aproximava, o João olhou para ele, olhou para os discípulos dele, apontou para Jesus e disse a seus discípulos: vejam aí, vejam esse que se aproxima. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Ressurreição de Jesus, perdão de pecados, fé, arrependimento, remissão, reconciliação, esperança, privilégio de encontrar Jesus enquanto a gente vive, a alegria de receber a vida de Deus que transcende essa vida do aqui e agora, rodeada de limites. Essa é a nossa esperança. Jesus, o nosso Salvador. O Instagram parou porque eu acho que ele só fica 1 hora. E aí deixa eu só tentar colocar aqui. Isso, no Instagram também. Voltamos, eu acho que no Instagram, então, que nesse domingo de Páscoa a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa própria história e reconhecer que Jesus esteve conosco. Ele fez e continua fazendo parte de quem a gente é, continua nos assistindo, continua caminhando conosco, continua disponibilizando o seu perdão, o seu abraço, o encontro da cruz, e que essa ressurreição de Jesus represente para nós vida,
não só hoje, mas todos os dias. Em momentos bons, em momentos ruins, em momentos de recolhimento, em momentos de expansão, que a vida de Jesus, que o poder de ressurreição de Jesus nos encontre, hoje e para todo sempre. Feliz Páscoa, Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, ressuscitado, abençoe a todos vocês.